Terça-feira, vamos falar sobre os fatos da semana. Na semana passada, o presidente Michel Temer oficializou a nomeação do delegado de carreira, o Fernando Segovia, como o novo diretor da Polícia Federal, substituindo o também delegado Leandro Daiello. Dá uma olhada no VT. O delegado de carreira Fernando Segovia, que agora ocupa a direção-geral da Polícia Federal, assume o compromisso de não haver nenhuma mudança e interferência nos rumos da Operação Lava Jato. A saída do também delegado Leandro Daiello vinha sendo negociada desde quando Alexandre de Moraes ainda era titular do Ministério. Daiello alegou estar cansado, sob pressão da família e com a sensação de que já fez tudo o que tinha de ser feito à frente do cargo. Ele, inclusive, já havia adiado a aposentadoria para permanecer no posto. O novo diretor-geral da Polícia Federal foi superintendente regional da PF no Maranhão e adido policial na República da África do Sul, tendo exercido parcela importante de sua carreira em diferentes funções de inteligência nas fronteiras do Brasil. O que podemos esperar dessa troca no comando da Polícia Federal? Como será na prática o andamento das investigações da Operação Lava Jato? É isso que vamos acompanhar a partir de agora, aqui no Revista da Cidade. Vamos falar sobre esse assunto com o doutor Eduardo Leite, que está aqui com a gente hoje. Tudo bom, meu querido? Bem-vindo sempre, viu? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos ver, né, se as mudanças realmente são para melhor, se a gente deve comemorar, ou se a gente deve lamentar, ou pelo menos ficar vigilante. Porque se tem uma coisa que a gente não pode deixar acontecer, é que as investigações contra a corrupção fiquem mais mornas, mais brandas, principalmente quando a gente fala em Lava Jato, né? Que é um dos grandes legados aí que a gente gostaria de receber, né? Bom, Fernando Segovia, traça um pouquinho do perfil dele pra gente, antes de mais nada, doutor Eduardo. Olha, eu poderia definir o Segovia de uma forma bastante objetiva. É diplomata. Polícia não pode ser diplomata. Então leva um lado político muito mais a sério isso do não que... tem a sombra de dúvida. Eu acho que polícia é polícia. Polícia polícia que está envolvido politicamente e busca sempre a diplomacia não é polícia. Não pode ser política, ainda mais hoje em dia, né? É aquela questão que nós comentamos com a posse da Raquel Dodge. Ou seja, não pode, é função. Qual é a função da polícia? Isso é uma coisa que nós temos que fazer. Nós temos que fazer dois paralelos, ou seja, é um paralelo, na verdade. Né? Qual é a função da polícia? A função da polícia é investigar, apurar, buscar a verdade e colocar efetivamente na cadeia aquele que, juntamente com o Ministério Público, juntamente com a Procuradoria, né, colocar na cadeia quem efetivamente cometeu o crime. É uma linha, é um corte, entendeu? Ou seja, não pode ser o jogo político. É para ser o lado mais imparcial de todo o sistema, né? Ele é tão político essa nomeação, que, na verdade, a lista tríplice que foi feita por votação, 1.300 delegados federais, nenhum dos três que estavam nessa lista, que foi encaminhada para o ministro da Justiça e para o presidente da República, para o Michel Temer, nenhum dos três que estava lá é a lista tríplice que foi feita pela Associação dos Delegados. É que aquela lista... Os integrantes da lista tríplice não estavam nessa lista que eram os votados, os três mais votados pelos delegados. Isso, na verdade, é uma votação, na minha forma de pensar, não é uma votação política, mas é uma votação por mérito, entendeu? Por função, por carreira, por capacidade, né? Dentro de um sistema policial, entendeu? Então, a partir do momento que você se apresenta uma outra lista diferente daquela lá,
é o que a Associação dos Delegados Federais só desejou boa sorte para esse atual delegado-geral, entendeu? Agora, essa nomeação, ela é de responsabilidade do presidente Michel Temer, né? Por que você acredita que ela aconteceu com este nome? Você já está dizendo que o caráter é extremamente político, né? Mas tem aí uma conotação de abafa realmente a essas... já que a gente tem o nome do Temer também envolvido, a Procuradoria-Geral da República estava pegando no pé dele antes de ser Raquel Dodge, etc., para que novas situações não venham à tona. Você já fala sobre isso, pode ser? Porque assim eu dou um recadinho e a gente continua falando sobre isso. Vamos lá. Tá bom? Afinal de contas, assunto super importante, né, gente? Tem nomes novos aí pra gente comentar, pra gente investigar, pra gente saber, né, o que vai fazer exatamente agora com o rumo político do país. Vamos voltar? Eu deixei uma pergunta no ar aqui do doutor Eduardo, para que você disserte sobre essa questão da escolha, né? Por que o nome do Fernando Segovia, né? E por que o Michel Temer fez essa escolha? Essa é uma prerrogativa do presidente, né? A direção da Polícia Federal. Isso é uma escolha entre o presidente da República, que ele que assina a nomeação, evidentemente, logicamente, dentro dos parâmetros estabelecidos e apresentados pelo ministro da Justiça, né? Porque o chefe, o delegado-geral da Polícia Federal, ele está subordinado ao ministro da Justiça, né? Eu quero fazer duas ponderações em relação a essa questão que você colocou. Primeira ponderação que eu gostaria de fazer, em que pese os ministérios públicos, tanto federal quanto os ministérios públicos estaduais, você sabe que dentro do sistema normativo, ele na verdade, exerce um controle externo sobre a polícia. Mas a polícia é independente. A investigação é feita pela polícia. Tanto é verdade que se nós nos reportarmos há um tempo atrás, os próprios ministérios públicos queriam que eles pudessem trabalhar, não trabalhar de uma forma na investigação. Foi inclusive um pleito até dentro do legislativo, essa ampliação do poder do Ministério Público que acabaram, na verdade, abafando. Não sei se você lembra a respeito disso, mas de qualquer forma, ele exerce um controle externo, entretanto, a polícia ela é independente, tanto estadual quanto federal. Com relação à questão da Lava Jato, propriamente dito, que ainda está dentro dessa primeira abordagem, a Lava Jato morreu. A Lava Jato morreu. Ela, na verdade, foi enterrada. E de que forma ela foi enterrada? Ela foi sufocada financeiramente. Ou seja, tinham 12 delegados, depois foi reduzido para 8, hoje você tem 4. Então ela foi desmantelada assim que o presidente da República, Michel Temer, assumiu essa situação. Essa é a primeira abordagem que eu faço. A segunda abordagem, que ela é muito mais séria, muito mais séria. O sistema punitivo criminal que existe no Brasil, ele não serve para combater a corrupção sistêmica no Brasil. É verdade. Não serve. E isso eu posso dizer para você com a maior tranquilidade, porque agora, recentemente, nós tivemos aquela convenção sobre políticas públicas e combate e percepção da corrupção na América Latina. Isso foi dito quase de forma unânime entre os grandes juristas que estiveram lá. E eu digo isso com a maior tranquilidade. Esse sistema punitivo que nós temos no Brasil, ele não serve para combater a corrupção. Vai acontecer o seguinte, isso vai ser de uma forma isolada. E a lei, ela não foi feita para alguns, ela foi feita para todos. Está lá contemplada no artigo 5º da Constituição que todos são iguais perante a lei. Portanto, você não pode ter uma variação em relação, eu aplico para esse, mas não aplico para aquele. Entendeu? Você tem que aplicar para todos. Quem comete crime, tem que, na verdade. Então, aí vem aquela questão da nomeação do Fernando Segovia. O Fernando Segovia, a partir do momento que é uma nomeação política, ela perde essa essência da polícia. Perde a essência da punição, perde a essência da distribuição da justiça, ou seja, você destrói a justiça a partir do momento que você envolve a política. Política é política. Polícia é polícia, Ministério Público é Ministério Público, Justiça é Justiça. E o que nós temos que fazer são esses cortes. E que no Brasil, infelizmente, esse sistema punitivo que nós temos, ele não serve para absolutamente nada. Nem para
nem para prender os políticos corruptos do país, nem tampouco para punir o crime organizado, de tráfico internacional de entorpecente, tráfico de armas, nada, absolutamente nada. E nem para inibir um futuro esquema de corrupção, que vão acontecer tantos outros. Houve uma crítica muito severa em relação ao Fernando Segovia, que partiu de dentro da Polícia Federal, dizendo o seguinte, que ele não tinha currículo para assumir como delegado-geral da Polícia Federal. Isso é muito sério, grave, claro. porque ele tem 22 anos de Polícia Federal, mas ele não construiu uma carreira sólida. O que ele fez? Ele, na verdade, assumiu o controle de armas. Onde é que teve controle de armas nesse país? Nossa, entra arma à vontade. Exatamente. Assumiu, estava lá na superintendência do Maranhão. Ele está refém de bandido, está com um fuzil na mão para tudo que é lado. Exatamente. Então, por aí, pelo histórico e pelos feitos dele no passado, ele, na verdade, não poderia ser nomeado como o delegado-geral da polícia. Então, por aí você começa a perceber. E uma outra questão que eu acho... Imagino que o meio político comemorou, então, essa nomeação, né? Regiane, é uma constatação, uma radiografia que nós temos que fazer de uma forma muito tranquila, tá? O Brasil é um jovem infrator. O Brasil hoje, você pode encarar, ele é um jovem infrator. O que acontece? 2018 será o momento em que, se a gente ressocializa o Brasil, ou ele vai permanecer no crime. Então, para mim, é o divisor de águas 2018. Eu espero que não seja no nosso sistema prisional, porque senão não vai... Você percebe? A gente não tem esperança. É uma analogia que eu faço, que ela é um divisor de águas. E vou te falar uma coisa, não sou eu que estou dizendo isso, não. Isso é uma constatação que nós fazemos, e se você observar, todo brasileiro está numa expectativa para as eleições de 2018, porque os candidatos que nós temos aí não servem nenhum. Nenhum pode ter a capacidade de poder resolver os problemas que o Brasil precisa, necessita. Então, eu lamento lhe dizer isso, mas isso é uma constatação que nós podemos fazer. Nos resta torcer para que apareça um nome independente, né? Mas parece que não, pelo que está se desenhando. Né? Eu diria que 2018 é como 11 de setembro nos Estados Unidos, antes e depois. Nós estamos aí, nós vamos aguardar para ver o que vai acontecer nesse cenário político e quem serão os novos políticos que vão assumir a responsabilidade desse país. Aí eu vou poder falar para você com toda a precisão e com toda a certeza do que vai acontecer. E a gente vai falar muito sobre isso. E você sabe que a gente não erra no nosso prognóstico. Esse é o problema. Esse é o meu medo. Isso que me dá um certo arrepio até. Mas olha, a gente continua assim tendo contato com o doutor Eduardo Leite, que volta aqui ao Revista da Cidade sempre, com seus comentários sempre assertivos. E a gente, claro, agradece a sua presença aqui mais uma vez, doutor. Lá no facebook.com/Eduardo César Leite. Obrigada. Eu que agradeço. Uma ótima semana. Pra você também, querido. Excelente. Bom feriado amanhã, né? Um feriadão, né? Bom, né? Vamos lá dar uma aproveitar. Desligada, uma resetada na máquina. Beijo, querido. Até a próxima. Gente, vamos ficar de olho bem aberto, né? Porque realmente as coisas não estão caminhando como a gente gostaria.